preocupada e eu comentei, disse assim, não vem nenhuma palavra para mim, mas eu já conheço isso. E eu ainda pensei assim, certamente Deus me dará uma palavra quando eu entrar na igreja. Já aconteceu isso. E fiquei orando e buscando e pedindo a Deus. E eu pegava a minha Bíblia, tinha hora que parece que eu queria abrir num livro e sair em outro. Disse, olha, eu vou ficar tranquila, e continuei orando quando o Senhor falou comigo uma palavra. E quando Ele me falou essa palavra, me veio à mente um texto bíblico. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel. Tem uma história aí que ela é muito conhecida de mim e de você. Talvez eu nem precisasse ler aqui se eu te perguntasse assim, o que é que diz nesse livro de Samuel tão importante, você me contaria toda a história. Mas quando o Senhor me falou sobre isso, Ele me disse uma palavra, e a palavra era propósito. Eu disse, Senhor, muito obrigado, porque Tu tem cuidado do Teu povo. E quando eu fiquei meditando nessa palavra, propósito, o Senhor me levou para esse texto de 1 Samuel, no capítulo de número 1, primeiro capítulo de Samuel, mas eu quero ler alguns versículos, que diz assim, o versículo 9, e eu quero ler também 10, 11, até o 12, e depois eu vou ler o 27. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9 a 12, e depois o versículo 27, que diz assim. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, demorando-se ela no orar perante o Senhor. Passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. E aí o versículo 27 diz, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. E aí quando o Senhor me deu a palavra sobre propósito e me levou para o texto da vida desta mulher, Ana, uma mulher que a gente conhece a história dela, era esposa de Eucana, mas eu quero falar sobre a vida de 3 pessoas de uma mesma família que cada um tinha um propósito. Mas o propósito de cada um era importante para aquela pessoa e o propósito daquela pessoa também se fazia importante para outra pessoa que fazia parte da mesma família. E eu quero te dizer uma coisa, você pode ter vindo aqui esta noite achando que só veio para um culto da quarta da virada. Porque é muito bonito, porque Deus usa, porque Deus fala, porque você canta, porque você ora. Mas o Senhor manda te dizer assim, você veio porque eu te trouxe. E esta noite, o propósito que você botou no seu coração ao sair da tua casa, eu ouvi e estou lhe atendendo. E aí esta história de Ana era casada com um homem chamado Eucana. Mas Eucana, naquela época, podia ter outra esposa, e ele tinha uma outra mulher chamada Penina. Mas vamos deixar Penina dormindo em berço esplêndido por um pouco. Eu quero falar dessa mulher que colocou um propósito dentro do seu coração. Não importava o que acontecia na vida dela, não importava os presentes, não importava as vezes que a outra mulher deixava ela nervosa, não importava nada para ela. O que ela queria, ela colocou um propósito no seu coração, o propósito de gerar um filho. Mas não era pedir uma bênção qualquer a esse Deus. Essa mulher, ela vai todos os anos, e ela vai para lá, e todo mundo come, todo mundo se regozija. Mas o interessante dessa história é que Eucana tinha outros filhos com Penina.
Mas isso não fazia com que este homem Eucana desprezasse a sua esposa Ana. A Bíblia diz que ele dava presentes muito bons para essa mulher. Então, para ele, era como que ele dissesse: olha, não se importe, eu amo você. Ou você não me dá um filho, não está me fazendo tanto mal, deixa isso para lá. Era mesmo isso que ele podia dizer para ela: eu estou te dando presentes, eu te amo, eu trato bem de você, não se preocupe. O propósito de Eucana era tratar bem a sua esposa Ana. Mas o propósito de Ana era ter o prazer, o privilégio de receber uma bênção de Deus tão grande, a ponto dela estar em Siló. A Bíblia diz que após terem comido e bebido, todo mundo comeu, todo mundo bebeu, todo mundo estava feliz, certamente foram descansar, passear pela cidade, fazer compras. Mas Ana faz o quê? Ana tem um propósito na sua vida. As pessoas podem acharem que você não é nada, mas só Deus conhece o propósito que você tem escondido aí. Só Deus sabe as noites que você passa chorando e dizendo: Deus, ninguém sabe, mas Tu conhece. E Ana ficou, ao invés de sair para ir descansar, ver as coisas bonitas, ela se dirige ao melhor lugar. Quando eu cheguei aqui, essa frente estava lotada de pessoas de joelho em frente ao altar. Certamente ali foi levado ao céu pedidos que ninguém conhece. Ninguém. Mas o Deus que estava aqui, continua aqui ouvindo, te ouviu. E eu quero te dizer uma coisa, debaixo da unção de Deus: se agarre com esta bênção. O que você pediu, pode dizer com toda a sua fé. E faça um propósito diante de Deus, que você voltará a este altar para dar o seu testemunho. Para quê, irmã? Para o povo saber da minha vida, não criatura. Para que outra pessoa que está com a fé um pouquinho baixo, aumente. E aqui está essa mulher. Ao invés de ela ir passear, a Bíblia diz que ela vai para o altar. E olha o que é que a Bíblia diz aqui, onde estava o sacerdote Eli, que tomava conta ali. Ele estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo. Aí, irmão, o sacerdote estava sentado, estava ali, cansa a gente, né? Tem hora que o sacerdote também se cansa, precisa sentar. E ele estava ali sentado. E Ana, ela começa a orar, mas ela não ora gritando. Era uma questão de segredo particular com Deus, era um propósito dela. O propósito do seu marido era fazer bem para ela, dizer para ela: eu te amo, não se preocupe com nada, não escute as provocações, nada disso. Mas o propósito de Ana era um só. Ela dizia o quê? O pedido dela foi, interessante do pedido desta mulher. Olha que propósito lindo. Ela podia chegar e dizer assim: olha, Senhor, eu quero um filho para ter o prazer de ser mãe. Pronto. Para mostrar para todo mundo que eu também fui abençoada. Não era? Não, mas ela faz o pedido certinho. Sabe por que muitas vezes nós não recebemos? Sabe? Porque a gente pede assim: Senhor, me abençoe. Aí a gente diz assim: Senhor, Tu sabe de todas as coisas. O Senhor sabe. Ele sabe, mas Ele quer ouvir você. Ele sabe o que é que você precisa em detalhes, mas Ele quer ouvir de você, dizendo: olha, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Eu não tinha dinheiro para estar aqui. E Deus mandou para mim a passagem. Eu disse: Deus, eu não tenho dinheiro. O que é que eu vou fazer na Bahia sem dinheiro para comprar uma geleia de cacau, Senhor? Me ajuda. O Senhor falou comigo assim: você está indo para lá com uma missão. E me descreveu tudinho que eu vinha fazer aqui. Eu digo: chegou, não quero mais falar em nada. Estou indo para lá. Viu? É assim que Deus faz. Essa mulher,
ela chega diante do altar e ela diz a sua história. Deus não sabia, não? Sabia. Deus não conhecia, não? Conhecia. E ela pede um filho, mas olha o detalhe, ela diz, Senhor, se tu me deres um filho varão. Ela não podia dizer que só queria um filho, podia vir menino ou menina, não era filho? Só que naquela época, ter um filho homem, um varão, o status era maior. Né? E ela pede, ela diz direitinho qual era o propósito dela. Deus, o meu propósito é ter um filho varão. Estava feito o pedido, estava, mas para ela não. Ela tinha um propósito em sua vida. Qual é o propósito da sua vida esta noite? E esta mulher, ela diz assim, Senhor, se tu me der, tu me abençoar. Ninguém estava ouvindo, ela e Deus, só murmurava, só batia os lábios, não precisava ninguém saber. Porque tem hora que a gente ora, o vizinho escuta e sai contando lá, você viu, fulano orou pedindo isso, isso e isso. Quando você sai lá fora, todo mundo sabe o seu pedido. Esta mulher, ela fala baixinho. E ela diz, Senhor, se tu me deres um filho, varão. Pronto, estava terminado o pedido? Não, o propósito dela não era só gerar. O propósito dela não era só ter um filho varão. O propósito daquela mulher chamada Ana era doar esse filho. Senhor, se tu me der um filho varão, eu vou dar ele de volta para tu. Mas você não queria um filho, criatura. Por que é que vai dar para os outros? Pois é. Eu quero o meu pedido resolvido, é um propósito meu, mas o meu desejo é que o filho não seja meu, mas esse filho seja para a glória do teu nome. Então, se tu me der um filho varão, eu vou dar ele de volta, ele vai ser criado aqui. Aí, olha só, o sacerdote se incomodou, lógico, tem uma pessoa na beira do altar, só ninguém sabe o que está dizendo, só chora. Não levanta a voz hora nenhuma, não sei o que está dizendo. O que está acontecendo aí? E ela continua na oração, ela disse que não estava bebendo, ela não estava bêbada, ela não estava nada, havia um propósito. O propósito de Eucana fazer Ana feliz. O propósito de Ana gerar um filho e doar. Para quem? Para alguém criar por ela, porque ela não era capaz? Não. O propósito de Ana era gerar um filho que pudesse servir ao Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que quando ela retorna um ano depois, o sacerdote diz a ela, vai cumprir. Você pediu, né? Deus vai fazer o desejo do seu coração. Ana deve ter saído daquela viagem saltitante. Quando retornou ali, ela chega e diz assim, olha aqui, sacerdote, por este menino aqui, esse era o meu propósito. Por este menino orava eu. E se ela tivesse feito esse pedido, dito a Deus o seu propósito, e não tivesse retornado lá, o que será que tinha acontecido? A Bíblia diz que ela tem um filho e ela coloca o nome dele de Samuel. E como ela prometeu, acabaram-se as palavras duras para Ana. Os vizinhos ficaram olhando para ela e vendo a sua barriga crescer. E aquilo era um testemunho de que Deus havia abençoado aquela mulher. O que eles não entendiam ainda era o tamanho daquela bênção. Eles não podiam ver, não tinha ultrassom na época para saber se era menino ou menina. Mas o propósito de Ana tinha sido o quê? Se tu me deres um filho varão, ela só faltou dizer, olha Deus, se tu me der um filho varão, cabelo tal cor, olho tal cor, tal assim, só faltou isso. Se disse, a Bíblia não diz. E a Bíblia diz que ela tem um menino e ela coloca o nome de Samuel. Eucana tem um propósito de amar a sua esposa e agradar com presentes.
e deixar entender para ela que ela não precisava se preocupar em ser mãe. Mas Ana não. Ana tinha um propósito de gerar um filho varão e doar para Deus. E quando este filho varão nasce, ela cumpre o voto e ela chega para o sacerdote e diz: por este menino orava eu. Aqui está o porquê que eu gemia. Aqui está o porquê que muitos anos eu estive aqui triste. Aqui está a resposta do Deus que eu sirvo e que ouve as orações e cumpre propósitos feitos com sabedoria e sinceridade. Samuel nasce e com Samuel vem um propósito. Então eram 3 pessoas da mesma família que tinham propósitos diferentes, mas que se entrelaçavam. Eucana, como pai, foi abençoado pelo nascimento do filho também. Ana, como mãe, que pediu com aquele propósito tão lindo de ser um canal de bênção para as pessoas, pediu um filho varão. Deus deu um filho varão, cumpriu, e Ana também cumpriu aquilo que ela havia prometido. E a gente encontra neste livro a história deste pequeno menino. Ele é criado no templo pelo sacerdote Eli, que tinha 2 filhos. E a gente encontra Samuel, um belo de um dia, dormindo. E a Bíblia diz que Ana entrega a ele para ser criado por Eli, mas não abandona seu filho. Era filho dela. Ela só prometeu que levaria e entregaria de volta para ser criado lá. A Bíblia diz que todo ano Ana levava um presente para Samuel, que de ano em ano a criança crescia. E era ela quem levava uma túnica novinha para Samuel. Então o vínculo de mãe e filho continuou, mas o vínculo espiritual ficou com Samuel e Eli. E um dia, a Bíblia diz que Samuel está deitado dormindo. De repente, ele escuta uma voz, e a voz chama o nome dele, Samuel. E ele, muito obediente, ele levanta e vai para quem? Para quem estava criando ele. Um menino que foi gerado através de um pedido, de um propósito. Ele sabia obedecer e entender o lugar dele. Ele levanta e vai e pergunta: o Senhor me chamou? Diz: não, volta a dormir. De novo: Samuel, o Senhor me chamou? Não. Samuel, sabe, faz uma coisa. A hora que chamar, você responde assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Parece uma coisa difícil? Era normal ele ouvir isso? Não. Mas ele era obediente, ele vinha, ele era fruto de um propósito. Qual é o propósito na tua vida? Qual é o propósito teu para Deus e de Deus para você? Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito na nossa vida. Lembra quando Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo para vir à Terra? Para nascer, sofrer, morrer, ressuscitar, só para a gente ter direito à vida eterna? Era um propósito. Então, qual é o propósito que você tem diante de Deus para ser colocado nesta noite? Você tem algum propósito? Coloque. Você disse que tem muitos propósitos, não é? Muitos. No meio de todos esses propósitos, existe um que brilha nos seus olhos. Um só. Não diga nada. Todos os propósitos que tem na sua vida. Como é teu nome? Dulce. Dulce. Você tem o nome de uma amiga minha. No meio de todos os propósitos que você tem, tem um que brilha. Esse aí, esta noite, coloque nos pés do Senhor e diga: é esse. E eu creio que eu vou receber para a glória do nome do Senhor. Você crê? Ana estava lá. Deus teve um propósito para nós. E aí, quando Samuel escuta e disse: opa, foi dormir. Acha mesmo que Samuel dormiu direito? Fechou um olho, deixou o outro aberto e o ouvido atento. Disse: vai que chama de novo. Quando chamou, ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve.
Só que Samuel não sabia o que é que ele ia ouvir. Mas não importava, o importante aqui é o propósito de Deus nessa família. Tenha propósitos na sua vida, certo de que o Deus que ouve e faz está aqui nesta noite. E não é que Ele vai fazer, Ele está fazendo. Você crê nisso? E essa é a história dessa família, que teve o propósito. Eucana de amar a esposa, Ana de pedir uma bênção que ninguém havia pedido da forma que ela pediu. Você encontrou alguma vez alguém pedindo? A gente encontra quando João Batista vai nascer, que diz o nome, o pai diz, não, ficou mudo. Não bata de frente com aquilo que Deus colocou no seu coração para direcionar ele. Não bata de frente. Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito de Deus na sua vida vai ser cumprido. Bem na minha frente aqui, tem uma irmã com uma blusa, se eu não me engano, vermelho. De óculos, fez assim. Está quase na última cadeira lá, perto da... Faz assim para mim, para ver se é você. Lá atrás. Blusa vermelha ou é vinho, não sei que cor é essa. Isso! Levante aí, por gentileza, se você puder. Essa irmã aí. O propósito que você colocou nos pés do Senhor, converse com Ele outra vez. Baixinho. Ele quer te ouvir de novo. Sabe por quê? Porque aparentemente é como que você pediu e foi esquecido. E ele está dizendo, não esqueci não. Foi você que esqueceu de começar a me agradecer. Comece a dizer ao Senhor o seu propósito de novo. E comece a agradecer pelo que Ele já está te dando. Você crê nisso? Aleluia. E Ana recebe o presente dela. E o interessante é que esse menino que nasce, fruto de uma resposta, de um propósito, olha em quem se torna o pequeno Samuel. Olha em quem se torna o pequeno Samuel. Olha a história deste menino, como ele cresceu. E nem o testemunho ruim dos seus irmãos de criação, que eram filhos de Eli, afetou a ele. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós esta noite? Não importa o seu colega de trabalho, o que ele faz. É ele quem está fazendo, você não pode fazer. Você é diferente dele. Você trabalha no mesmo setor que ele. Faz o mesmo serviço dele, mas você é diferente dele, porque Deus te escolheu para uma obra. Samuel nos dá esse exemplo, e a gente encontra a história deste menino que cresceu. E por fim, a história de Samuel, ela é tão linda, ela é tão rica de propósitos firmes. Ele não se desvia a hora nenhuma. Olha que semente linda que aquela mãe plantou. Que semente linda. Ela plantou uma semente de poder e sinceridade. E ele acolheu, e ele regou aquela terra e floresceu. E a gente encontra este Samuel quase que entristecido, quando ele ouve do próprio Deus uma voz que diz assim. Lembram que ele ungiu a Saul, rei de Israel? Porque o povo queria um rei, lembram, né? Mas o que me chama a atenção é o dia que ele escuta um homem de propósito, propósitos firmes, abençoadores, sinceros. E um dia ele escuta a voz de Deus dizer assim, até quando terás dó de Saul? Ele gostava de Saul. Foi ele que ungiu Saul. Ele acompanhou.
E como humano, como ser humano que Samuel era, ele tinha dó daquele homem que ele tirou lá de buscar as jumentas do seu pai. Ele voltou sendo rei. E um dia ele ouve: até quando terás dó de Saul, visto que eu o rejeitei? E aí Deus diz uma coisa, lembra que Deus falou com ele lá: Samuel, Samuel, e ele foi e disse: fala, teu servo ouve. Ele ouviu. E aí mais uma vez ele ouve e diz assim: até quando terás dó de Saul, visto que eu o rejeitei? Enche teu vaso de azeite e vem. E ele vai. E ele vai para onde? Ungir. Quem? Um menino que estava lá, tomando conta das ovelhas do pai, abandonado, jogado, como que ninguém queria, mas era um menino temente a Deus, que trabalhava, que adorava, que cantava, que compunha, que ficava tocando, olhando o céu, adorando a Deus, e Deus olhando para ele, dizendo: eu estou te vendo, e vai se saber os sonhos de Davi. E Deus olhou e disse assim: vai lá Samuel, pega teu vaso de azeite e vem, vai ungir o rei. E chega lá todo mundo bonito, não, falta um, traz o menino, o ruivo, o mais bonito da família, traz de lá, só senta à mesa quando ele chegar. E Samuel unge aquele menino rei. Mas nem por isso Davi saiu correndo, pulando, batendo no peito, dizendo: ei, sou rei agora, não vou mais trabalhar no rebanho não. Ele continua obedecendo, sabe por quê? O propósito também deste menino era obedecer a Deus. Que esta noite nós possamos continuar com um propósito na nossa vida, não esquecendo, e faça sempre essa pergunta: qual é o meu propósito diante de Deus? Qual é o meu propósito diante de Deus? Deus tem a resposta correta para você, na hora certa, no momento certo, te esperando para te abençoar e para fazer você florescer no meio dos teus. Não se importe se alguém disser que você não vale nada. Diga: pois é, eu não valho para você não, mas nem vou discutir com você, porque eu não vou perder tempo com quem não tem propósito. Só se junte com quem tem propósito. Vá fazendo uma corrente com quem tem propósito. Chegue para alguém esta semana e diga: você tem um propósito? Vamos quarta-feira. Você tem um propósito? Vamos orar um minutinho. Eu não posso, pode, grava a mensagem. Só posso mandar mensagem pelo WhatsApp. Grave um áudio pelo WhatsApp para mim, orando de lá, que eu mando outro para você, orando de cá. Quando as orações se cruzarem, o milagre vai acontecer. Sabe por quê? Porque esta semana será semana de cura na tua casa. Esta semana será semana de conserto na tua casa. Esta semana é como quando a dona de casa, a Bahia tem muito isso, lavar a casa. Pega um balde de água daqueles grandes, enche e chega no meio da sala e joga assim com vontade, a água vai. E você pega uma vassoura de repente, caindo, levantando. Eu tenho uma irmã que volta e meia manda dizer que está lavando a casa. E eu digo: Jesus, a coluna. Mas fica limpa. E aqui na Bahia tem muito isso. E você vai e você esfrega com sabão e pega um rodo. Olha o rodo. Pega um rodo e quando você puxa aquela água, a água vem cheia de sujeira. E alguém chega para você e diz assim: mas sua casa estava limpa. Estava? Dá uma olhada na água. Então, esta semana, você vai fazer isso no mundo espiritual. Você vai jogar uma água do Espírito Santo de Deus na tua casa espiritual, dentro do teu coração. Missionária, como é que eu faço isso? Isso é coisa de gente doido, não é não. Não é não, isso é o que o Senhor está falando para mim. E vai usar e para você. Mas eu não tenho sujeira nenhuma, será mesmo? Experimente jogar a água do Espírito Santo. Como eu faço isso? Eleva teu pensamento para o Senhor e diz: Senhor, lembra para mim o que é que eu fiz. Lembra para mim o que está sem arrumar, que eu quero deixar tudo limpo. Passe, jogue esta água do Espírito Santo e deixe que as mãos poderosas do Senhor vai limpar todo o chão da nossa casa espiritual e vai trazer cura, vai trazer resposta, vai trazer alegria. Nós estamos com uma irmã lá, a esposa do irmão Vinícius, e nós estamos clamando ao Senhor. E enquanto nós estamos aqui clamando ao Senhor, o Senhor manda anjos para ficar lá.
E você diz: como é que você sabe? Mas eu não sei. Como é que você sabe, mas você nem tem amizade com ela? E eu preciso ter amizade com ela. Eu vejo ela cantando. Por aonde? Pelas redes sociais. A bênção que Deus deu para a crente. E aí eu escuto ela cantando. E escuto o irmão Vinícius pregando aqui, que eu assisto lá, viu? E aí, de repente, quando eu chego no aeroporto, eu recebo uma avalanche dessa. Enquanto eu estava pregando aqui, o Senhor me disse essa palavra: enquanto vocês estão aqui clamando, os meus anjos estão lá. É um trabalhar de Deus, não é meu e nem é seu. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. É propósito. Esta igreja tem um propósito: orar por aqueles que estão necessitando. Propósito de Deus. Então esta semana é semana de bênção. E quando o irmão Paulo mandar dizer para mim os testemunhos, eu vou assistir também pela internet. Quando vocês estiverem aqui orando e dizendo: Deus fez, Deus cumpriu o propósito do meu coração. Deus abençoe vocês. Orem por mim, continuem orando por mim, que eu sei que vocês não esqueceram de mim. Estou prometendo e pedindo a Deus que me traga aqui para a Bahia, pelo menos por um mês. Que é para dar tempo eu passar nas congregações que eu passei aqui, tá bom? E comer muita geleia de cacau, tá? Deus abençoe. Deus vai na frente, abrindo um caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena seus anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia, aleluia. Que coisa boa, que presente de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Nós estamos aqui no banquete, não é? E sobremesa é uma coisa deliciosa, não é isso? Né? A gente janta, a gente almoça. Aí de repente a dona da casa diz assim: não levante, porque eu vou trazer a sobremesa. E alguém diz assim: não saio sem a sobremesa. Que coisa boa, porque é bom, é doce, agradável. E eu quero te dar um presente de oportunidade esta noite. Você que está aqui, está afastado dos caminhos do Senhor por qualquer motivo. Não precisa você ter motivo muito grande. Você simplesmente se entristeceu e disse: para mim chega, cansei desse povo. Mas hoje eu vou lá para fazer um favor por um convite. Não foi isso. Você não veio por favor. Você veio porque Deus te trouxe. E eu quero te convidar, você que está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar esta noite. Você pode levantar do seu lugar, ou você pode dar um sinal com a sua mão. Os irmãos irão até você para você se reconciliar com Cristo. E também, você que ainda não teve o privilégio de receber este Jesus que faz, este Jesus que realiza sonhos, este Jesus que cuida de nós como seu único e suficiente Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário para dar a vida por você também. Eu quero te convidar a vir ter esse encontro com Cristo esta noite. Tem alguém aqui que quer aceitar a Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal esta noite, nesta quarta-feira da virada? Tem? Você pode dar um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Tem alguém que quer se reconciliar com Cristo, fazer um novo concerto com o Senhor, ou mesmo aceitar Jesus como seu Salvador pela primeira vez na sua vida? Você tem a oportunidade nesse momento. Tem alguém? Vou esperar só um pouquinho. Você que está aí do lado de alguém, você pode agora fazer aquele papel de
falar para essa pessoa, convidar mais de perto aí, esta é a sua hora, a sua oportunidade. E oportunidades a gente não perde. Não vou demorar, não. E vou dizer por quê. A gente demora oferecendo um produto quando ele está mais ou menos e a gente quer descartar. E eu não vou fazer isso, porque o meu Jesus, ele é precioso demais. Então, se você quiser se reconciliar com Cristo esta noite, ou aceitar Jesus como seu Salvador, a oportunidade você tem ainda agora. Deus abençoe sua vida. Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fez chorar. Queridos, nós estamos gratos a Deus por toda a conjuntura desse trabalho. Nós queremos adorar a Deus pela vida da nossa querida irmã missionária Ivailza Marques. Só um pouquinho mais baixo, meus amores. Obrigado. Pode continuar, só um pouquinho mais baixinho. Estava tão bom, tá tão bom. Aleluia. Mas eu quero agradecer a nossa querida irmã missionária Ivailza por nos abençoar de maneira tão especial com a palavra de Deus. Deus abençoe a senhora, toda essa caravana abençoada que a acompanha. Estamos honrados em tê-los conosco. E dezembro é logo ali, né? Então, em dezembro a gente recebe mais uma porção poderosa da palavra de Deus, quando teremos, em nome de Jesus, mais condições também de abençoar melhor a serva de Deus. Não é uma disposição do seu coração, mas é do nosso. Mas nós queremos agradecê-la mesmo, tá? Em nome do pastor Israel, eu quero, em nome dos servos e das servas de Deus, agradecer a senhora e essa querida caravana, tá bom? Levante a mão em direção missionária e diga: missionária Ivailza, Deus abençoe a sua vida, sua família, seu ministério, amém? Banner, meu príncipe, por favor. Quarta-feira que vem, nós estaremos recebendo, pregando a palavra de Deus, missionária Josiane Araújo. Será que alguém sabe dizer? Esse moço aqui ama a obra de Deus e ama esse trabalho aqui, viu? Uma bênção de Deus. Então a filhinha dele vai estar pregando a palavra de Deus. E nós estávamos tentando há algum tempo, deu certo e será uma bênção. Ela veio de São Paulo também. Pastor Genildo Simplício, se eu não estiver enganado, a senhora descongrega o pastor Genildo Simplício, né? Conheço o pastor Genildo Simplício. Manda a paz do Senhor para ele. Pastor Michel o saúda, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Uma honra, um homem de Deus. Prega muito a palavra de Deus, pastor Genildo. Muito profundo nas escrituras, é uma bênção. Povo de Deus, então semana que vem a missionária Josiane estará pregando a palavra de Deus. Eu quero agradecer aos companheiros, obreiros. Pastor Antenor está orando. Opa, nosso querido pastor, segundo vice-presidente, já levantou seu período de oração. Eu quero passar a palavra e o trabalho para ele, agradecendo aos obreiros, agradecendo as servas de Deus que nos antecederam, louvando a Deus pela vida da nossa irmã Cleus Valdina, nossa irmã Ruth, que vai assumir o novo período de oração. Ficaria aqui para orar um pouquinho também, depois preciso dar uma assistência à família. Agradeço a equipe da quarta, os nossos queridos músicos, nosso querido sonoplasta, todos os servos de Deus, tá bom? Com a palavra está o nosso querido pastor Antenor Ferreira, segundo vice-presidente das Assembleias de Deus em Ilhéus. Amém. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Uma alegria nós estarmos aqui,
louvando e adorando a Deus. Queremos louvar a Deus pela vida da missionária Ivailza, que já ministrou a palavra do Senhor, enquanto estava acontecendo aqui esse trabalho. Nós estávamos ali, joelho dobrado, orando ao Senhor. Vim pegar aqui uma pontinha aqui da campanha, né? O clamor de Esther, que desde ontem, não é, irmã Cleo? Está acontecendo aqui, esta oração ininterrupta de 24 horas de oração, e vai até amanhã, não é isso? Até amanhã, meio-dia, ou um pouco mais de meio-dia. Então, louvamos a Deus pelas nossas irmãs que estão liderando esta campanha, com todo o apoio e o aval do nosso pastor presidente, na liderança da nossa irmã Joilda, a diretora do Departamento de Mulheres, de Senhoras. Então, Deus continue abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o tempo de estarmos encerrando esse período é chegado. Vamos nos colocar em pé e estaremos assim orando e encerrando para a glória do nome do Senhor Jesus. Muito bem. Fala aqui o presbítero Firmino, tem aqui ainda algo muito especial para estar transmitindo aí para toda a igreja, e é muito importante que todos estejam cientes para participar desse evento. Firmino. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, não se esqueçam de escrever na EBL, Escola Bíblica de Líderes. As inscrições já estão abertas, do dia 4, acontecerá aqui no nosso templo e sede o evento, dia 4 ao dia 10 de julho, 4 é numa segunda-feira, até sexta-feira, o evento da EBL. No sábado, todas as congregações estarão aqui no templo sede, comemorando 81 anos da nossa igreja, e no domingo nas congregações. Mas o anúncio aqui, o pastor pediu para que lhes transmitisse, está sendo transmitido todos os cultos. Nós temos uma inscrição online para aqueles que têm dificuldade de vir até o templo sede. Aqui nós estaremos nas segundas-feiras, pela manhã e à noite, nas terças-feiras, nas quintas-feiras e nos domingos. Mas fisicamente estaremos aqui na sede nesses dias, e online é www.dinoc.com.br. EBL, R$30 obreiros, com a esposa, R$50. Amém? Isso aí. Amém, glória a Deus. Muito bem, amados irmãos, vamos orar, e reforçando aqui, estaremos mais uma vez ainda apresentando a nossa irmã Jocélia, que está ali no hospital, mas certamente o nosso Deus continua trabalhando e operando. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor e assim finalizamos esse trabalho. Amado Deus e Pai, nesta hora, Senhor, rendemos graças a Ti por tudo quanto já tem acontecido aqui neste lugar, pela forma que o Senhor tem falado conosco, por a forma que o Senhor tem ministrado aos corações. Pai, Te adoramos, ó Deus, também, ó Deus, em prol desta campanha em que está acontecendo, Senhor, e que o Senhor vai assim movendo a Tua igreja, movendo o Teu povo a estar clamando, buscando ao Senhor, e certamente o Senhor, ouvindo as orações da Tua igreja, vai respondendo e trazendo bênção, trazendo vitória, trazendo resposta para o Teu povo. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez Te oramos, ó Deus, pela Tua filha que está ali, Senhor, naquele hospital. Continua, Senhor, trabalhando, operando, Senhor, e certamente, Senhor, nós veremos o agir do Senhor em glória. Pai, em nome do Senhor Jesus, ser com a Tua igreja e abençoa-nos em tudo para a glória do Teu nome. Agora despede-nos em paz, aqueles que retornarão para os seus lares, acompanha-os em segurança, e aqueles que irão permanecer na campanha, que o Senhor também permaneça, Senhor, falando aos corações e respondendo orações. Para a glória do Teu nome nós choramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do amado e divino Espírito Santo,
seja com todos aqueles que creem. E os que confiam em crer no Senhor diz amém. Certamente me seguirão e habitarei para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.